amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como todos já sabem, é uma imensa satisfação, um prazer estar com os amados aqui para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, acesse o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, faça ali a sua inscrição e ative o sininho de notificações para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão. E os demais irmãos que já têm nos acompanhado, continue a compartilhar os vídeos para que os amados irmãos possam estar, então, tendo mais essa ferramenta de auxílio às nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Ainda mais que estamos nesse momento onde não podemos nos reunir mais na nossa congregação para estar tendo as nossas lições bíblicas. Bom, meus amados, a nossa lição de hoje é a lição de número 6. E essa lição ela vem sob o título A Condição dos Gentios sem Deus. Tá? A lição de número 6 ela é mais uma lição de uma série de lições dos nossos estudos sobre a igreja eleita. Bom, o nosso textuário ele está em Efésios, o capítulo 2, no versículo de número 11. Ele vai nos falar o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade a ser praticada, a verdade prática da lição é a seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, e também Romanos, o capítulo de número 4, versículo 12 ao 14. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer que de modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos são 3, e o primeiro é conceituar espiritualmente o que é a circuncisão e incircuncisão. O segundo é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E a terceira é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marcham para a perdição eterna. Meus irmãos, antes de nós entrarmos em cada tópico e os seus subtópicos, eu quero fazer uma introdução aqui sobre o que nós vamos abordar desta lição de hoje. Então, a nossa lição ela irá girar ao redor de 3 palavrinhas. Então, nós vemos aí que a primeira é circuncisão, a incircuncisão e também a palavra gentio. Então, eu quero fazer um apanhado bem maior da circuncisão, ok? Enquanto que as demais palavras nós vamos estar observando as suas colocações com o decorrer de cada lição. Então, o Berit Milá, ou seja, o pacto da circuncisão, é a marca na carne que irá distinguir os homens que fazem parte do pacto de Deus com Abraão daqueles que não fazem parte deste pacto. Então, o Berit Milá, ou a circuncisão, ou o pacto da circuncisão, ele é um dos fundamentos do judaísmo. Então, nós vemos sobre a circuncisão em Êxodo 4, do 24 ao 25, em Josué, no capítulo 5, verso 2. Nós também temos Êxodo 12, 24, dentre outras passagens, e também em Gênesis, no capítulo 17. Porém, cada passagem que eu falei, tanto Êxodo e Josué,
ela está num contexto diferente, mas ela vai abordar sobre a circuncisão. Cada um em um assunto, mas ali a gente vê o item circuncisão. É em Gênesis 17 que vai nos fornecer a origem da circuncisão. Então a circuncisão, para os judeus, ela tem dois principais significados ou propósitos, ok? O primeiro é o cerimonial religioso espiritual. E o segundo é o sentido de símbolo de nacionalidade, significando uma união da nação israelita, ou seja, é a marca de um povo. Né? Então, primariamente, quando foi se instituída a circuncisão pertencia à congregação de Israel. E ela é identificada com a aliança estabelecida com Abraão. Então nós podemos dizer que a circuncisão ela foi o ato gracioso de Deus em direção ao homem. Ok? A circuncisão não era um ritual novo, pois outras nações a realizavam no tempo de Abraão também. Ok? Porém, Deus ele deu uma nova importância e um significado especial a essa prática com esse povo escolhido, os israelitas. Então, para os descendentes de Abraão, a circuncisão não era uma opção, ela era uma obrigação, um mandamento de Deus. Então, é importante observar que a circuncisão, ela a princípio não era um sacramento, então a sua realização ela não transmitia uma bênção espiritual imediata àquele que a recebe. Mas como nós já vimos, a circuncisão ela é o resultado da obediência de Abraão com a reafirmação do pacto que o Deus Todo-Poderoso fez com ele, fez com o próprio Abraão. Então, demonstrando que ao executar a circuncisão, no caso os homens, eles faziam parte do povo que Deus havia escolhido por meio de Abraão. A circuncisão na carne seria de nenhum valor espiritual, a menos que fosse acompanhada por um coração circuncidado. Então, a realidade que a circuncisão trazia, que ela simbolizava. Então não era apenas uma marca no corpo, mas ela deveria ser acompanhada, nesse caso, metaforicamente, que o coração também fosse circuncidado, tivesse a marca de Deus, para que essa pessoa pudesse agir da maneira como Deus quer que esse povo caminhasse, ok? Então, Deus deixou patentemente claro que somente o coração circuncidado satisfaz as condições de relação pactual, pois o rito possuía valores morais e vemos isto sendo aplicado de modo metafórico. De que maneira? A gente vê que na própria Bíblia coloca, lábios incircuncisos, ou seja, os lábios também de uma maneira metafórica deveria ser circuncidado, os ouvidos, o coração e a carne. Então nós vemos isso em Deuteronômio no capítulo 10, o verso 16, o capítulo 30, verso 6. Vemos também Jeremias, capítulo 4, verso 4, Ezequiel 44, do verso 7 ao 9. Então, pois nesse pacto havia obrigações que deveriam ser seguidas e cumpridas. Não bastaria ter a marca, mas havia responsabilidades que aquele que aceitava servir ao Senhor e receber o sinal também deveria cumprir, sendo realmente e vivendo como Deus queria que eles vivessem. Então foi Deus quem escolheu os judeus e não os judeus que escolheram a Deus, ok? Então, Deuteronômio no capítulo 7, do verso 1 ao 11, nós vemos isso. Então, ele os escolheu para que fosse um povo santo. A imoralidade corria solta no meio dos cananeus, chegando a ser parte de sua religião, ou seja, os povos que estavam ao lado ali, ou junto com os
com os israelitas. Então, porém, o povo de Israel, eles eram que marcados, todo o homem, né, todo macho, né, que servia ao Deus Todo-Poderoso, recebia essa marca, demonstrando que ele fazia parte do pacto e pertencia à nação de Israel, também à família de Deus. Então, esses homens, eles eram marcados para ser separados do mal ao seu redor e ser exemplo aos povos vizinhos. Por fim, Abraão, antes de se circuncidar, em seguida todos os seus servos, os homens que estavam ali também, seus filhos, Abraão ele foi justificado de antemão pela fé. Isso como relata Paulo em Romanos 4, no verso 11. E após isso, então, é que as crianças judias, elas passam, então, a receber a circuncisão ao 8º dia de seu nascimento, como foi com Isaac. Então, nós vemos esse rito iniciando com as crianças recém-nascidas a partir de Isaac, quando Abraão cumpre com o mandamento que Deus havia dado em seu filho Isaac. Então, para os judeus, a circuncisão é de tão grande relevância que ela poderia ser executada até mesmo no Shabat, né, no sábado, ou no Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, o momento em que o sacerdote fazia a expiação pelos seus pecados e o pecado de todo o povo. Um dia muito importante para os israelitas, né? Mas nesse caso, podia ser feita a circuncisão caso o 8º dia do nascimento dessa criança, desse menino, caísse ou no Yom Kippur ou até mesmo em um Shabat. É tão importante isso, como eu já havia dito para os judeus, que no próprio Talmud, que é o livro das tradições judaicas, relata que o Berit Milá, ou seja, o pacto da circuncisão, ele é de tão grande importância e relevância que o que acontece? Eles poderiam executar nesta data. Então, para o judeu, o Berit Milá ele tinha um valor maior do que todas as leis que estivessem ali na Torá. Obviamente que a lei deveria ser cumprida, mas nesse caso poderia sim no sábado ser feito esse procedimento que não teria problema nenhum para o judeu. A única questão sobre a questão da circuncisão, ela até poderia ser adiada, se a criança nascesse até o 8º dia, aquela criança fosse prematura ou tivesse alguma coisa que viesse atrapalhar a vida dessa criança, eles adiariam, no caso, esse cerimonial, e a partir do momento que a criança estivesse bem, contavam-se 7 dias e então eles executavam a Berit Milá. Só há uma exceção nesse caso. Se houvesse esse adiamento, do fato da criança ser prematura ou ter algum problema, então eles não fariam mais no sábado, caso caísse no dia, ou no Yom Kippur. Isso seria adiado. A Berit Milá sempre é realizada de manhã, pelas manhãs, e é dado ali um grande café aos que participam, ok? Então a circuncisão, hoje para nós, é muito mais do que uma marca física na carne, feita pelas mãos de homens. Ela ultrapassa o natural e trilha o caminho da fé, como foi com Abraão, ok? Não sendo necessária para aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, embora que até hoje a circuncisão é realizada dentro do judaísmo. A nossa lição ela quer nos transmitir o quão triste é para o homem não fazer parte da família do pacto, ou seja, revelando o que eles perdem por serem incircuncisos, ou seja, por viverem de modo contrário à vontade de Deus. Então, feita essas considerações, eu quero entrar já no tópico de número 1, e os seus subtópicos também vai estar dentro de cada item que eu for falando.
E o tópico de número 1, ele traz por título os chamados incircuncisão. Então é importante que você que está nos assistindo entenda que os judeus compreendiam muito bem uma coisa, que eles foram escolhidos por Deus. Eles eram diferentes, né, em relação às demais nações. Então, primariamente, por serem descendentes de Abraão e por trazerem sua carne, no caso dos homens, né, dos machos, dos meninos, a marca da circuncisão, que os apontava como o povo do Todo-Poderoso. Então podemos ver isso quando Jesus ele se encontra com os religiosos ali, tanto que lá em João 8,39 nós vemos esse relato, Mateus capítulo 3, do verso 8 ao 9, e também a mesma passagem em Lucas, no capítulo 3, e o versículo de número 8. Então a palavra gentio, em sua essência primária, ela significa nações, ela quer dizer também povos ou multidões, tá certo? Eu estou fazendo esse apanhado para que a gente possa entender sobre a questão dos incircuncisos. Então eu preciso falar da questão dos gentios. Então os israelitas eles entendiam que eles eram diferentes das demais nações, ou seja, os gentios, ok? Os demais povos, e por essa razão havia essa classificação, esse nome de incircuncisão, né? Os incircuncisos. Então, voltando à questão dos gentios, né? Quer dizer nação, povo ou multidão, no hebraico quer dizer goim e no grego etnê. Então, essa palavra ela traz essa ideia de povo, multidão ou nação. Porém, com o passar do tempo, isso muda, ela acaba recebendo um valor pejorativo, né? Um valor de separação, de segregação. Ou seja, todos aqueles que não tinham a marca do pacto ou não fossem israelitas de sangue, ou um prosélito que adentrou ao judaísmo, ele é tido como gentio, ou seja, alguém que não tem o favor de Deus sobre a vida. Então, como nós já citamos, os israelitas se viam diferentes das outras nações, ou seja, dos gentios, ou seja, dos demais povos. Então, por servirem ao Deus Todo-Poderoso e terrível, que os selou para serem diferentes das demais nações, dos demais povos. Nós vemos Moisés orientando a nação nesse sentido, está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 6. Então, contudo, vemos em outras passagens, Êxodo 16 e 6, Levítico 18 e 24, Deuteronômio 15 e 6. Então, cada versículo deste reforça a ideia que os israelitas tinham uma visão diferente dos demais, né? Isso vai retratar qual a visão que eles tinham de si mesmos. Não sendo assim, todos que não descendiam deste povo ou não possuíam a circuncisão e não serviam a Elohim são classificados como gentios. Então a palavra gentio torna-se um pejorativo, um xingamento ofensivo. Então um judeu jamais queria ser chamado ou classificado como gentio, pois o termo denotava que o indivíduo não vivia de acordo com os preceitos de Deus e tampouco fazia parte da família de Deus e nem desfrutava de suas bênçãos, das bênçãos divinas. William MacDonald, um teólogo, ele diz o seguinte, que os gentios eles ficavam fora do alcance dessas bênçãos, eles estavam sem esperança como nação, e individualmente também. Como nação não tinha nenhuma segurança de que seu país, seu governo ou seu povo iam perdurar. Como indivíduos, o seu futuro era triste, não tinha esperança alguma na vida além do túmulo. Ao mesmo tempo, após eu fazer essa colocação do que é o gentio e a explicação disso, aí entra a questão dos incircuncisos, ou aqueles que são chamados os que não possuem a circuncisão,
né? Os que não são da circuncisão. O que isso quer dizer? Né? Esses incircuncisos, ou seja, homens que não passaram pelo processo cirúrgico no seu órgão reprodutor genital ali, a remoção da pele que envolve a glande, né, que é a circuncisão. Então, essas pessoas que não passam por esse processo, eles não fazem parte da família de Deus e, ao mesmo tempo, são incircuncisos porque não são escolhidos, não são separados e, sendo assim, não vivem de acordo como esse Deus pede. Então, o que isso vai implicar para esses que são chamados que não possuem a circuncisão? Isso vai implicar na exclusão do indivíduo da aliança abraâmica. Isso vai implicar na exclusão das bênçãos divinas. Se não são israelitas de sangue, se não pertencem à nação, tampouco por meio da marca, estão totalmente excluídos fora. Então, normalmente, um termo incircunciso vai denotar uma pessoa que vive uma vida fora dos preceitos divinos, ou seja, não é alguém separada, pois não pertence à família divina. Dando seguimento e continuação, no tópico de número 2, né, com o título de Estranhos ao Concerto da Promessa, nós podemos destacar 3 afirmações duplas sobre os gentios. Quais são essas 3 afirmações duplas? Fisicamente, eles não possuíam o antigo sinal da aliança, ok? Politicamente, não tinham parte na vida nacional ou religiosa de Israel. E o terceiro é espiritualmente, não tinham perspectiva ou conhecimento do verdadeiro Deus. Então é verdade que os judeus até admitiam os gentios como prosélitos, né? Aqueles que não eram da nação judaica, não tinham sangue judeu, vamos assim dizer, mas que se convertiam ao judaísmo. Eles até aceitavam. A pessoa até poderia passar pelo processo da circuncisão, mas infelizmente eles ainda não estavam completos da alienação, eles ainda não eram tidos como um povo pertencente à nação judaica, né? Ele poderia ser um prosélito, ser aceito ali, mas havia ainda essa separação. Ok? Então, eles ainda eram estranhos em relação ao povo de Israel. Em particular, eles eram estranhos às alianças da promessa. E a promessa para os judeus e a promessa do Messias estava envolvida nas alianças com Abraão e os seus patriarcas. Então, nós vemos lá em Gênesis 17, do verso 1 ao 4, no capítulo 26, do verso 24, capítulo 28, do verso 13 ao 15, ok? E como a nação sobre Moisés. Nós vemos lá em Êxodo 24, do capítulo 1, Êxodo capítulo 24, do verso 1 ao verso 11. As alianças trouxeram Israel a uma relação especial de graça com Deus. E assim, a esperança de uma libertação e glória futura que seria deles, somente do povo israelita. Mas até este ponto, os gentios não tinham sido incluídos nesta aliança. Não estavam incluídos na aliança abraâmica, que incluía a promessa do Messias, que incluía também as bênçãos espirituais. Não estavam inclusos ainda. Então, de maneira que permanecia como um povo sem esperança. E vale lembrar que Paulo se coloca como sendo o apóstolo dos gentios, porque a ideia que Deus tinha para essa nação é que eles fossem
um exemplo, um modelo e bênção para essa nação que estava desligada então dessas bênçãos divinas, dessa promessa de Deus. No tópico de número 3, nós temos então sem esperança e sem Deus. Também é a continuação do que eu já estava falando. Então, de fato, eles não apenas estavam sem a esperança que Israel possuía, como também totalmente sem qualquer outra esperança real. E essa era uma característica bem evidente do mundo gentil ao tempo em que Jesus veio. A constatação cruel era de que Deus não havia se relacionado com os gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e também a Jacó. Então, entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam ou se tornaram descendência de Abraão, e ao ser descendente de Abraão, eles receberiam e fariam parte de todas as promessas feitas ao judeu. Então, para os judeus, os gentios eram apenas combustível para o fogo do inferno. Então, quando Deus chamou Abraão, ele deu um sinal na carne, não era para que os judeus se gloriassem disso, mas para que fosse uma bênção para os gentios. Mas Israel falhou em testemunhar para os gentios, por fim Israel se corrompeu como e com as nações gentílicas. Os gentios não tinham esperança, não possuíam uma esperança de vitória sobre a morte. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, em diante nós vemos sobre essa questão. Então, seu futuro era como a noite sem estrelas. Gentios, como já disse, viviam sem Deus. Isso não implica que eles eram ateus, todavia, sempre tiveram muitos deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro e nem tinham relação alguma com eles. Então, nós vemos durante esse período os judeus se colocando unicamente como os detentores da lei, do próprio Deus e da verdade, e os únicos que teriam as promessas divinas. Mas o plano de Deus era ter uma nação como modelo, e que essa nação testemunhasse dele, para que também eles pudessem alcançar essas bênçãos por meio do modo de vida que eles iriam viver, do modo como eles iriam se comportar. Então isso refletiria e mostraria quem de fato era Deus e que ele era o Deus dos deuses. Bom, o apóstolo Paulo, ele apresenta aos judeus e aos gentios algo novo. Tudo que eles tinham por verdade agora parece perder o sentido. Então, Paulo agora começa a trazer o que de fato o Senhor queria mostrar para essa nação, e que infelizmente com o passar do tempo eles se ensoberbecem e acabam, por mais que tenham a marca e por mais que pertençam à nação, não viviam como Deus gostaria, queria que eles vivessem. E o fato de ter a marca ou ser circuncidado, isso por si só não seria razão ou motivo para que eles alcançassem a promessa divina e o reino eterno. Então, continuando aqui, Paulo ele mostra tanto aos judeus quanto aos gentios algo muito novo, né? Que realmente foge da realidade de que eles tinham. E parece que tudo perde o sentido, mas na verdade não. Então, lá em Romanos, no capítulo 4, do verso 12 ao 14, Paulo mostra que o pai Abraão, que os rabinos tinham por perfeito, devido aos seus atos de obediência, na verdade se torna justo, não pela marca, não somente por aquele ato, mas Abraão se torna justo por meio da fé. É isso que justifica Abraão e é isso que Paulo quer trazer. Todo aquele que crê, que acredita na promessa,
que acredita naquele que fez a promessa, fez o pacto e vive como ele assim pede, então esse recebe, tem por direito as bênçãos espirituais. Então o pacto feito por Deus e a circuncisão não tem valor em si mesmo, mas sim na fé em crer e seguir ao Senhor. Então, para os judeus, a marca da carne tinha um valor imensurável. Tanto que o Talmud, eu volto a repetir aqui, afirma que o Berit Milá é mais importante do que qualquer outro mandamento da Torá. Então, tanto que eles o executavam até mesmo no Yom Kippur ou no Shabat, que eram dias totalmente sagrados que não se podia exercer nada naquele dia. Então, a marca, a circuncisão, ela carrega em si um valor que deveria ser vivido e não exibido como um troféu, como os judeus fizeram e ainda fazem nos dias de hoje. Porém, hoje, como outrora, o que deveria ser circuncidado não era tão somente a carne, o órgão genital masculino, mas o coração, pois é do coração que procedem todos os males, como afirma Mateus, no capítulo 15, do verso 19, e Joel, no capítulo 2, do verso 13. Felizmente, esse quadro ele foi mudado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, João 17,3 vai retratar essa questão. E agora, em Cristo, todos os gentios, incluindo a cada um de nós. Isso é um ponto importante, né? Por não sermos judeus de sangue, por natureza e descendência, nós somos gentios ainda. Ou seja, nós somos povo, uma outra nação, não a nação israelita, aquela nação que Deus separa, mas nós somos gentios, porém salvos em Cristo. E agora então nós somos nação de Deus, família de Deus, temos a promessa de Deus por crer no Filho de Deus, então espiritualmente nós somos descendência de Abraão. Não basta somente acreditar, não basta tão somente dizer, mas de mesmo modo é preciso viver. Então nós recebemos hoje as bênçãos espirituais de Israel por meio da fé em Cristo, além de sermos inseridos na família de Deus. Viram que tanto judeus como gentios são salvos do mesmo modo, pela fé em Jesus Cristo. Então a inimizade havia então se acabado, se finalizado. Meus amados, nós fizemos fizemos um apanhado dessa lição, onde nós tratamos a questão do que é a circuncisão, o que é a incircuncisão, falamos sobre a questão da promessa, explicamos sobre a questão dos gentios, e nós compreendemos e entendemos que muito mais do que ter uma marca, é entender o valor dessa marca e viver dentro do propósito dessa marca. Então Deus marca esse povo, separa esse povo para serem modelos e, ao ser modelo no modo de viver, no modo de falar, no modo de se portar, retratando assim um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que se relaciona com o seu povo. Meus amados irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Espero que você tenha gostado e que Deus abençoe a cada um dos irmãos e um forte abraço.